Otiniel, ou em algumas traduções, Otoniel, significa leão de Deus, e é exatamente sobre o primeiro juiz de Israel que vamos falar nesse vídeo. Apesar da Bíblia não dizer muito sobre ele, vamos trazer ao máximo de detalhes possíveis sobre a sua história. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Sejam bem-vindos ao canal Detonando a Lacração. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like e inscreva-se no canal que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história do Leão de Deus. O significado de seu nome ser Leão de Deus refere-se a um homem corajoso, em uma época em que a maioria do povo estava desanimado e se desviando dos caminhos do Senhor, e até mesmo se esquecendo de Deus. O Leão do Senhor entra em cena. Mas como estava a situação do povo naquela época? Pois bem, o povo de Israel, depois da morte de Josué e dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, se acomodou à terra de Canaã, casando-se entre eles, com o povo cananeu, que haviam permitido ficar. Era uma sequência desastrosa. Sentindo-se livres e independentes, afrouxam seu padrão moral, esquecem de Deus, e dedicam aos seus próprios deuses, atividades, passatempos e prioridades que passam a absorver toda a atenção. Em consequência, o Senhor irou-se e tirou a independência que haviam conquistado desde a saída do Egito. Eles passaram ao domínio de Cusã e Zatã, a quem tiveram que servir. A opressão que sofreram foi tal, que, após 8 anos, os israelitas lembraram-se do Senhor e clamaram a Ele. É a situação do pecador que sente desespero pela inutilidade da sua vida e a opressão do meio em que vive, sendo então movido à procura de Deus. Deus atende ao pedido do povo, mandando Otiniel, filho de Quenaz. Quenaz era o irmão mais novo de Caleb, da tribo de Judá. Otiniel assumiu a liderança daquela balbúrdia e guiou o povo. Esse Otiniel já havia se destacado numa ocasião, quando Caleb foi expulsar os anaquins de suas terras. Na ocasião, Caleb já havia conquistado Hebrom, mas ainda faltava Debir, ainda chamada Kiriat-Sefer. Então teve a ideia de dar a mão de sua filha, Axa, em casamento àquele que conquistasse Kiriat-Sefer. Otiniel não era nada bobo. Juntou homens, foi até lá, derrotou os anaquins e desposou sua prima. Axa era uma mulher corajosa também, assim como Otiniel, e exigiu que Otiniel fosse falar com Caleb, para que este desse ao casal terras que tivessem fontes de água. Pode parecer bobagem, mas no meio do deserto naquela época, água era como ouro. Caleb, gente boa como sempre, deu à filha e ao genro todas as fontes de suas terras. Axa e Otiniel tiveram um filho chamado Atati. Se uma mãe com um gênero forte e corajoso, com um pai Otiniel, que era o leão de Deus, imagina como poderia ser o filho Atati. Graças à bravura de Otiniel, ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro dos juízes. Os Anaquins, ou em algumas traduções, Anaquins, se referem normalmente aos filhos de Enaque. Eles eram poderosos guerreiros da antiguidade, que habitavam as regiões montanhosas da Mesopotâmia. A Bíblia se refere a eles como gigantes e poderosos, pois foram os inimigos do povo de Deus naquela época. Muitos estudiosos acreditam que eles eram homens gigantes. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel, e talvez um dos melhores, pois pouco se diz a respeito dele e nada de mal. O texto de Juízes não dá nenhuma indicação de quem escreveu o livro dos Juízes e a história de Otiniel, mas a tradução judaica nomeia o profeta Samuel como autor. A história de um homem que tratou logo de trabalhar, reuniu seu exército, declarou guerra à Mesopotâmia e venceu, libertando Israel. Um homem valente como um leão. Otiniel julgou a Israel e foi aceito como uma autoridade pelo povo, e estando sobre ele o Espírito do Senhor, ele mostrou ao povo seu pecado e os conduziu ao arrependimento e reconciliação com Deus.
Ele viveu ainda por mais 40 anos, durante os quais o povo se manteve no agrado do Senhor, pois a terra ficou em paz durante todo o tempo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.